pessoal, é o seguinte, a gente vai iniciar o assunto aí de funções falando, claro, de maneira geral sobre o que vem a ser esse objeto matemático chamado de função, tá? Então, olha só, essa primeira parte é uma parte introdutória, então a gente vai ver muitos conceitos, alguns exercícios que efetivamente não vão cair no Enem, obviamente, mas servem para a gente entender, compreender melhor os conceitos, as regras envolvidas, e aí sim a gente partir para as questões de Enem, aquelas questões mais elaboradas, com muito texto, muita interpretação, que vai aí requerer da gente, além desses conceitos aí iniciais, um melhor entendimento, uma melhor interpretação do texto, ou seja, a gente vai caminhar aí numa escadinha de evolução, sempre ascendente, tá? Seguinte, definição aí do que vem a ser função. Dados dois conjuntos não vazios, que a gente vai chamar aí de conjunto A e conjunto B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x que pertence a um único elemento y que pertence a B, tá? Essa é uma definição de função seguinte e que traz para a gente aí elementos e coisas importantes. Primeiro, claro, a gente está percebendo aí que é uma relação entre dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e que obviamente nenhum dos dois podem ser vazios. Eles têm que ter pelo menos um elemento, tá? E o que caracteriza uma função é que essa relação de A em B é que ela está associando a cada elemento de A um único elemento em B, né? Não mais do que um elemento em B. E essa relação, tá, ela precisa de uma regra. A gente vai ver que essa regra aí futuramente vai ser predominantemente fórmulas matemáticas, tá? O que é que acontece? A maneira da gente indicar essa função, geralmente, formalmente falando, é essa aqui embaixo, ó. Tá aqui, como é que a gente indica? F é uma função de A em B, ou seja, que leva elementos de A em elementos pertencentes ao conjunto B. Tá? O F, claro, remete ao nome de função. Bem, então aqui a gente tem, como é que a gente pode ver essa questão das funções em termos de diagramas de Venn? Diagramas só, isso aí não é diagramas de Venn não, só diagramas. É claro que essa é uma maneira muito simples e muito mais objetiva da gente enxergar o que é uma função, o que é que não é uma função. Né? Daqui a pouco a gente vai ver que a gente não vai ter condições de ficar fazendo esses diagramas, porque os conjuntos vão ser muito maiores do que os que estão apresentados aí, tá? Por exemplo, no exercício que está aí para a gente fazer, ele pergunta em quais dos seguintes pares de diagramas nós temos uma função de A em B. Então é claro que o primeiro conjunto eu vou sempre chamar de A e o segundo conjunto sempre chamar de B, tá? Eu já vou botar aqui para todo mundo. E a gente tem que lembrar da definição de função, né? Então, o primeiro par aqui de diagramas, o que é que está acontecendo? Ele está com o 1 que pertence a A, ele está se associando a dois elementos distintos no conjunto B. Opa! Será que pode? Não pode, gente. Não pode. Olha só, o que é que ele diz? Associa cada elemento de A um único elemento em B. Então não pode ter mais do que uma associação entre o elemento de A e com 12 ou mais associações em B. Isso aqui não pode. Então aqui não é função, não pode ser função, não é função, pois o 1 possui duas associações com elementos em B. Então aí não pode. Beleza.
O aqui do meio, o diagrama aqui do meio, tá? Vocês vejam que os conjuntos A e B, eles têm os mesmos elementos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aí, de propósito, para simplificar a nossa vida aqui. Seguinte, mas obviamente podem ser diferentes, claro, e quantidades diferentes também de números. Nos diagramas no par do meio, o que está acontecendo aí? Nós temos aí todos os elementos de A com associação, né, em B, associados, ótimo, tudo bem. Cada elemento de A está associado a um único elemento em B, verdade. 1 se associando a 1, 2 ao 1 também e o 3 ao 3. Poxa, mas será que isso é função mesmo? Eu estou vendo aqui que tem duas coisas. Será que pode acontecer? O 2 aqui do conjunto B não está associado a ninguém. E o elemento 1 do B, ele está com duas associações com elementos diferentes em A. Será que isso pode? Pode, gente. Pode, tá? Com certeza. O conjunto que não pode deixar de ter associação é o conjunto A, tá? O conjunto B pode sim ficar com elementos sobrando ali, não está associado a ninguém em A, não tem problema nenhum, tá? E também o fato de o 1 e o 2 no conjunto A estarem associados ao mesmo elemento em B, isso não desconfigura, isso não descredita como função, isso aí é uma função, certo? É uma função sim, ok? Então isso aqui é função. Ou seja, pode também dois elementos distintos em A ter a mesma associação em B. No caso 3, o que está acontecendo aí? Nós temos aqui claramente que o elemento 3 de A não está associado a ninguém em B. E aí não pode, isso aí já fere, né? Não pode de jeito nenhum, isso aqui não é função. Pois o 3 não pode ficar sem nenhum correspondente em B. Gente, na próxima aula, o que é que vai acontecer? A gente vai nomear esses conjuntos, né? Vocês estão vendo que função é uma relação entre dois conjuntos não vazios e essa relação, ela, claro, depende da ordem, né? Se eu digo que é uma função de A em B, o primeiro conjunto, que é o conjunto A, ele tem que ter todos os elementos com um correspondente em B. E só um, né? Só um correspondente em B, né? Na próxima aula, então, a gente vai nomear esses conjuntos A e B e falar sobre outros elementos que estão aí inseridos no assunto de funções, ok? Até daqui a pouco.